Ah, o Bruno Nascimento pediu para eu falar sobre intuição, né? Bom, intuição. Bom, intuição, gente, todos nós temos. Tá? Intuição, obviamente, tem pessoas que podem estar com a intuição, ser sentido mais desenvolvido, mas a intuição, ela é a nossa alma. É a nossa alma que quando fala com a gente, tá? Então, todos nós temos, o que muitas das vezes acontece é a gente não dar ouvidos a ela, porque a intuição, eu vejo a intuição como uma voz tênue, fraquinha, aquela coisa lá. Não é a intuição, ela não é algo gritante, ela é algo sensível, delicado, ela é aquela primeira informação que chega no seu coração. Passou daquilo, a sua mente já começa a racionalizar, tá? Então a intuição, ela é aquela primeira informação ali silenciosa que chega no seu coração, tá? Passou milésimos de segundo, a sua mente já começa a raciocinar, já começa a tentar racionalizar sobre aquela informação, tá? Então a nossa mente, ela pode distorcer às vezes a intuição, tá? Porque a intuição, ela é silenciosa, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu beber uma água. Vou dar um exemplo para vocês. Eu morei em BH 4 anos, né? Eu fiz doutorado lá em Química. E a região que eu morava era perigosa, né? Era o Ouro Preto. Aí, gente, era na rua ali esqueci o nome daquela rua. E eu já tinha sido assaltada uma vez na rua, né? Lá na rua principal da UFMG, esqueci. Eu já tinha sido assaltada uma vez. O rapaz estava com uma faca gigante, assim, colocou na minha barriga. Mas enfim, isso daí foi São Miguel Arcanjo e Nossa Senhora que ele virou as costas para mim na hora. Eu invoquei Nossa Senhora e São Miguel Arcanjo, o rapaz virou as costas para mim. Ele tava com uma faca gigante assim na minha barriga. Mas enfim, é outro dia. Aí eu saí da universidade, voltando à questão da intuição. Eu saí da universidade, não era muito tarde, devia ser umas 7 horas da noite. E eu ia descer uma rua que estava escura, né? Uma rua cheia de árvores, né? Aquelas árvores bonitas, enfim, as árvores escurecem um pouco a rua. E eu fui descendo a rua, né? Então eu estava na frente e tinha 2 moças atrás de mim, vindo também, né? Ia descer também essa rua. E lá embaixo na rua, assim, tinha um rapaz, ele estava de lado, assim, com um celular na mão. E quando eu vi aquele rapaz, eu escutei uma voz dentro do meu coração, assim, perigo. Mas foi uma voz muitíssimo silenciosa, não tinha como eu racionalizar aquilo ali, foi muito silenciosa. Mas eu escutei perigo, mas é uma voz que veio do coração, ela não veio do ouvido, ela veio do coração. Então eu vejo isso como uma intuição ali. Quando eu escutei perigo, uma emoção chamada perigo, né? Eu escutei. Não pelo ouvido, tá, gente? Pelo coração, ele é diferente. Quando eu escutei isso, eu parei. Eu recuei um pouco, e no que eu recuei um pouco, essa moça que estava atrás de mim, ela me passou. Ela me passou, então ela foi na minha frente. Ela desceu na minha frente e a outra também passou e eu fiquei atrás. E eu fiquei andando devagar, eu falei assim, gente, que estranho, por que eu senti perigo aqui? E quando ela chegou perto deste rapaz, eu acho que ele estava com uma arma debaixo da blusa, não sei, então ele começou a agredir ela, jogou ela pela parede, enfim, começou a agredir ela, eu saí correndo, chamando polícia, né, na rua lá, Antônio Carlos, acho que é a rua. Comecei a gritar, chamar a polícia, enfim, o cara, quer dizer, ele estava ali para assaltar, mas quando eu vi, foi instantes, a intuição, ela é algo, num intervalo de instantes, porque ela não te dá tempo para raciocinar, você não raciocina, é algo muito rápido. É rápido. Então eu vi aquele homem, eu escutei perigo. Então foi a minha intuição ali que naquele momento me deu aquela dica. Então se eu tivesse racionalizado, é bobagem, o rapaz está no celular ali. Se eu tivesse tido tempo de racionalizar, de ficar criando desculpinhas na minha cabeça, por que eu ouvi aquilo, eu teria sido assaltada ali naquele momento, com aquele rapaz, né? Mas não, eu recuei. Eu segui a minha intuição, um milésimo de segundo ali, aquela primeira informação. Então eu vejo a intuição como uma primeira informação silenciosa,
Mas aí, às vezes, a gente fica querendo questionar a intuição, né? Justificando na nossa mente, criando histórias, contextos. Aí a gente sai da intuição. E na maioria das vezes a gente quebra a cara, né, gente? Então eu vejo a intuição dessa forma, tá? Uma voz silenciosa. E a primeira voz. Então, por exemplo, você conhece uma pessoa. A primeira vozinha é a primeira vozinha que você ouviu sobre aquela pessoa. Então você sabe se aquela pessoa é de confiança ou não, se aquela pessoa tem uma boa índole ou não, se aquela pessoa está te escondendo algo ou não. Então é a primeira vozinha silenciosa, onde quando não dá tempo nem de você racionalizar sobre aquela mensagem, tá? Então eu vejo a intuição dessa forma. Aplicação da intuição, porque a minha ela tem mostrado coisas me surpreendendo, até a questão da ligação com as pessoas. Exatamente, Bruno. A intuição é isso, gente. A intuição, o que eu vou te dizer? É uma voz silenciosa. Você não tem muito o que ficar questionando uma intuição, tá? A intuição é aquela vozinha, é a primeira comunicação, é a primeira. Eu vejo assim, dessa forma, para mim sempre funcionou assim. Igual quando eu faço uma leitura de tarô, por exemplo, eu vou tirar as energias. Não é questão de milésimos de segundo, a carta saiu, eu já sei a mensagem. Aí depois, obviamente, eu preciso criar meios de explicar aquela energia, mas o contexto da energia é milésimo de segundo, tá? Quando eu vejo a energia, a carta caiu, eu já sei o que está me mostrando aquela energia. Aí eu preciso, obviamente, trazer para o mundo real aquilo que eu estou percebendo, que eu estou sentindo energeticamente falando, tá? Mas a intuição é isso, é um fio de segundo. Não fica racionalizando muito. Então, se você conhecer uma pessoa, você já sentiu que aquela pessoa ali já não é boa bisca, é a sua intuição. Você não fica tentando racionalizar muito, não, porque, né, enfim. Mas a intuição é algo muito peculiar, né, gente? É muito difícil tentar explicar de maneira lógica uma coisa que é tênue, é sensível, é sensibilidade, é isso, é você treinar. É você treinar. É preciso ouvir mais a intuição, é um poder que temos, que vem sendo desprezado pelas distrações do dia a dia, exatamente. A intuição, ela vem sendo desprezada, né, gente? Muita gente a gente não dá muita... É muita distração no nosso dia, então a gente não dá confiança para aqueles feelings, né, gente? Porque a espiritualidade sempre fala conosco. Não tem ninguém que é desprovido de intuição, não existe essa pessoa. Deus não iria mandar alguém aqui para o planeta Terra e abandonar, porque se a pessoa, se Deus não fala conosco através da nossa intuição, significa que tecnicamente estamos abandonados. A nossa própria sorte, não acredito num Deus que faça isso. Então todos nós temos intuição, o que nós precisamos fazer é aprender a ouvi-la, é a voz da alma. É o sentir. Eu não estou falando para vocês que eu senti, ouvir uma voz que veio do meu coração falando perigo. Então é sentir, tá? É se abrir para essa energia.